sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente e dessa vez para falar também a respeito de um tema muito atual. Então, o preço dos combustíveis está cada vez mais alto no Brasil e também em todo o mundo. Esse aumento ele tem assustado muitos consumidores que se vêem cada vez mais reduzindo a sua renda real. Mas afinal, por que está acontecendo tantos aumentos? Até quando teremos aumentos no preço do combustível? E como ficará a nossa economia com tantos aumentos? E para responder essas perguntas, o nosso convidado para esse Café com Economia é o professor Fábio Neves, que é economista, atua no mercado de óleo e gás na área de avaliação econômica e finanças. E também possui um canal no YouTube muito legal, que é Economia em Quadros. Então já acessa também o canal do YouTube do professor Fábio Neves. Obrigada, professor, por estar aqui conosco novamente. Eu que agradeço, é um prazer enorme, e toda vez que falam que eu sou produtor de um canal de economia, eu sempre fico lembrando que todo youtuber é pidão, né? Se inscreve, manda comentários, né? Vai lá. Mas falando de uma maneira séria, que né, eu tô falando sério, tô rindo, mas estou falando sério com vocês. É um prazer novamente estar aqui com vocês e divulgar um pouquinho do que eu sei, do que eu trabalho, do que eu conheço, do dia a dia, para que esse conhecimento seja multiplicado e chegue aí ao maior número de pessoas possível, porque essa mecânica que está por trás, ela não é tão óbvia quanto a gente imagina ser, né? E também, às vezes, a gente parte de um pressuposto onde, tecnicamente, não, às vezes não está tão correto assim, né? Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência nesse sentido, para que você possa entender melhor essa dinâmica, tá? E aí, Laís, fique à vontade para me interromper, eu vou né, já começar a falar dessa questão dessa relação de preço e vou dar algumas datas, né? A partir de 2016, estou falando de cabeça, se eu estiver errando a data aí me perdoe, mas em torno disso, o Pedro Parente, que era o atual, o então presidente da Petrobras na época, o Michel Temer era o presidente da República, ele mudou o modelo de precificação do petróleo, do óleo, desculpa, do petróleo e dos seus derivados na economia. Antes, o modelo era o seguinte: se criava um pulmão, tá? Só para quem está nos assistindo entender como era o antes e como é o agora. Se criava um pulmão, onde esse pulmão agia da seguinte forma: quando o preço do petróleo estava mais barato no exterior, a Petrobras praticava um preço um pouquinho acima e ela criava uma gordura, mal comparando, como se fosse um fundo soberano. Não é isso, tá? Mas ela criava essa gordura, esse fundo. Para quê? Para que em momentos que o petróleo tivesse mais elevado, você não repassasse integralmente para a população brasileira, para né, a nossa economia de uma forma geral, essa variação de preço. Mudou o governo, né, mudam aí o planejamento, as expectativas e as interpretações do que é a economia. E nessa mudança de governo, na época, né, se optou pelo PPI, que é o Programa de Paridade Internacional. E esse programa, o que ele pressupõe? Ele pressupõe que eu vou atrelar o preço do petróleo praticado no Brasil ao preço do petróleo praticado no exterior. Tá? Evidente que a Petrobras é uma empresa de economia mista, a Petrobras não é uma estatal, tá? Como muita gente diz. Ela é uma empresa que tem ações na bolsa, que responde a mercado e assim por diante. E ela adotou esse modelo. Ao adotar esse modelo, toda vez que eu tenho uma mudança de preço, né, como a gente está percebendo agora recentemente, muito por conta dessa crise aí, né, terrível da guerra que está tendo na Rússia com a Ucrânia e vidas humanas sendo perdidas, você tem esse desequilíbrio geopolítico e rebate onde? Rebate nas commodities. Tá? O petróleo é uma delas, mas tem outras commodities também que tiveram disparada de preço. Mas o foco da nossa conversa é petróleo. Então, o petróleo sobe de preço, alcança um patamar que o último preço praticado do petróleo nesse valor foi em 2014, quer dizer, 2014 para hoje já tem 6 anos. E como a Petrobras assumiu esse programa chamado PPI, como é encontrada a sigla aí no dia a dia, né, que é esse preço de paridade internacional, você começa a repassar para a economia brasileira esses aumentos, tá?
e isso rebate em todos os derivados de petróleo. A gente fala de gasolina, mas vai ser gasolina, vai ser diesel, vai ser querosene, vai ser tudo aquilo que deriva do petróleo, Laís. E nessa questão toda, eu não conheço, né? Se você conhecer, me ajude aí, por favor. Eu não conheço nenhum produto ou serviço fornecido no Brasil que, na sua composição de custo, não considere o preço dos combustíveis. Então, assim, respondi uma pergunta sua que é, né, o que, que é isso? O que está acontecendo? Agora vamos entrar em outros. Outra pergunta, né? Brasil, né? Como é que isso vai nos afetar e como isso está nos afetando? Isso está nos afetando porque tudo leva combustível. O café leva combustível. Não, peraí, eu não estou bebendo combustível no café. Sim, mas o óleo diesel que transportou, né, aquele grão de café, ou a empresa, tudo, todo o conjunto, né, toda a logística ali por trás consome combustível. Então eu tenho que repassar isso para o consumidor. Então, assim, a gente já está vivendo uma economia que está afetada por essa questão do Covid, que o Covid não acabou, gente, né? Então, né, tá aí batendo a porta de muitas pessoas. É evidente que a gente está mais E o vacinado, petróleo, mas pode falar, Laís, à professor, vontade. e o petróleo, Não, vontade. e o petróleo ele já vinha subindo, né, professor? A gente teve alguns aumentos no preço do combustível em anos anteriores, mas agora eu acho que está assustando um pouco mais esse aumento que está tendo. Acho que esse também é um ponto, né? E como o senhor disse, né? Tem uma grande variedade, tudo, né, que a gente vai consumir está embutido o preço do combustível, porque faz parte. Eu acho que o pior ainda, digamos, é porque o diesel subiu muito, mas muito mesmo. E o diesel, o nosso sistema de transporte aqui do nosso país é o diesel. Então, isso também é bem preocupante. É verdade, né? Aí você tá falando, eu me lembrei que até aquele chocolate gostoso que a gente come leva diesel, né? Diesel na composição de custo, gente, pelo amor de Deus. Ninguém tá botando diesel na receita lá do chocolate, mas na composição do preço final do diesel, como a gente está discutindo aqui a economia, tá levando diesel também no chocolate, no café, no arroz, no feijão e assim por diante. E qual é o problema disso? Existem setores da economia que não conseguem repassar integralmente. E mesmo quando eu repasso parcial ou integralmente, aí vem aquela danada, né, daquela famigerada palavrinha chamada inflação, onde é um dos impactos que a gente está vivendo na economia é justamente essa inflação associada a custos, já que né, já deve ser a terceira ou quarta vez que falo dessa composição de custo aqui no vídeo, mas é o custo que aumenta. Então, essa inflação de custo, por conta desse desequilíbrio externo, faz com que eu acabe sacrificando muitas pessoas. E eu acabo sacrificando todo o conjunto de pessoas na economia e na sociedade. É evidente que os mais pobres são os que mais sentem esse processo, e os mais pobres vão sentir onde? No gás, no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, no famoso botijão, né, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, né, que é o P13, que é o botijão que pesa 13 quilos ali de gás. E aqui no Rio esse botijão já passou com facilidade da faixa dos R$ 100 o recipiente para você adquirir lá o gás, né, nessa troca. Você leva o seu vasilhame e pega o outro vasilhame cheio. Então isso afeta muito essa economia do nosso dia a dia, nós aqui como pessoas mais simples na ponta, e também afeta as grandes empresas, porque elas passam a ter essa instabilidade. E aí, ao ter essa instabilidade, é aquela famosa frase que a gente tanto usa em economia, né? Incerteza acerca do futuro. Como vai ser o futuro? E o problema é que eu rebato para o futuro o presente. E só para ter uma ideia, ô Laís e todo mundo que está assistindo esse vídeo, o preço do petróleo em 2010, 2012, né? Estou falando aqui de cabeça, posso estar errando a questão da data, mas o valor é coerente, tá? O preço do petróleo bateu US$ 150. Então, se a gente está pagando combustível a R$ 8, né, a grosso modo, com o petróleo em torno de 100, 110, ou seja, se o barril do petróleo bater 150, significa dizer que a gente pode estar pagando pela gasolina R$ 9, R$ 10 aí, sem previsão de prazo, tá?
Aí eu ia até brincar com você, Laís, se você me permite, assim, saber do futuro é clarividência. Eu ainda não consigo ter clarividência, eu só consigo ter clarividência do passado, que ver o passado é muito fácil. Agora, enxergar o futuro é difícil. Enxergar em que sentido? Porque ninguém acerta preço futuro de petróleo. Como é que você faz em composição de custo? Você é um país, você é o Japão, e você quer comprar petróleo e garantir preço. O que você faz? Você faz contratos futuros, onde você vai estabelecer um preço por 6 meses, 1 ano ou 2. Mas eu não consigo saber no dia a dia se o preço do petróleo vai bater 150, 120 ou, né, espero que essa guerra louca aí acabe logo, independente de quem está certo, quem está errado, como eu falei antes, vidas humanas estão sendo perdidas, e você reduzir o preço do petróleo. Agora, isso também esbarra numa outra coisa interessante, né? E aí a gente está conversando aqui para as pessoas no dia a dia e estamos conversando também para os alunos de economia de uma forma geral, né, da Unicesumar e das outras instituições que estão cursando economia. Nós somos flexíveis com preço para cima. Nós não somos flexíveis com preço para baixo, né? Então isso aí é aquela aulinha de microeconomia que a gente tem na parte introdutória do curso de economia, onde aquele modelo clássico de flexibilidade total de preços, ela acaba não existindo no nosso dia a dia. O meu grande receio é assim, né? O preço do petróleo hoje está em torno de $110 o barril. Aí o preço do combustível está em torno de R$8. Mas e se baixar para $50 o petróleo? Porque pode baixar. O preço do petróleo bateu $150 em 2010, 2012. Quando chegou em 2015, por aí assim, 2016, ele bateu $26. Então a volatilidade dele é muito significativa. Será que a nossa estrutura cultural, porque aí eu não vou nem falar de economia, né? A cultura inflacionária que a gente tem, e por algum motivo esse dragão foi descongelado aí, né? E ele voltou a ficar do nosso lado ali com aquele bafo quente do dragão da inflação. Será que a gente vai reduzir o preço? Eu, sinceramente, coloco isso mais como pergunta do que como resposta. Eu não sei se a gente retrocede o preço do petróleo a um patamar anterior, mesmo que talvez o preço do petróleo baixe. E pode baixar, ninguém sabe do futuro. Todo mundo que determina o preço do petróleo acaba errando. Isso é uma coisa que eu aprendi lá no mestrado que eu fiz em engenharia de petróleo, e era muito interessante. Aí o professor mostrava as previsões, né? Assim, em 1992, quem previu o petróleo em 2010, 2012, quanto é que era, né? Todo mundo errou. É evidente que quando a gente fala milhões de números, né, a Mega Sena está aí provando que mesmo uma chance em 50 milhões alguém acerta, né? Tanta gente chutando o preço, para ser bem honesto, né? E a palavra é chutar mesmo, porque eu não consigo saber pontualmente o preço do petróleo. Eu vou conseguir descobrir o quanto alguns países pagam pelo preço futuro de petróleo, ou algumas grandes empresas, mas saber pontualmente não. Então, assim, desculpa, eu não vou saber o futuro. Eu não vou saber se eu consigo dizer que isso afeta muito a nossa economia. A inflação está aí, corroendo o nosso poder de compra. A gente pode ter um preço do petróleo que já bateu $150 e vai acabar havendo esse repasse. Agora, algumas pessoas que estão assistindo o vídeo podem pensar assim, é bom ou ruim esse repasse de preços que a Petrobras praticava em relação ao passado e em relação ao que está ocorrendo hoje. A economia, gente, ela é muito ampla. A economia não é simplesmente o que às vezes a gente está só observando. Então resta um ponto de observação que é assim, será que o preço que o Brasil paga pela incerteza do preço do petróleo é tão maior do que o valor que a Petrobras tem oferido de lucro? Será que de repente é interessante ela absorver e criar uma espécie de fundo, mal comparando, como se fosse um fundo soberano? Não é o caso, porque é uma empresa, não é um país, né? E ela cria essa gordura. E ao criar essa gordura, ela faz um amortecimento dessas variações de preço de petróleo dentro de um determinado intervalo de tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Traduzindo, né, de uma forma mais simples. O preço do petróleo em 3 meses variou tanto, mas eu não repasso. Mas depois de 3 meses eu repasso, depois de 6 meses eu repasso. Por quê? Para dar estabilidade à tomada de decisão. Porque aí eu vou voltar a dizer aquela palavrinha de novo, aquela frase de novo, a incerteza acerca do futuro. Eu preciso ter alguma certeza. Eu preciso partir de alguns pressupostos para que eu possa
tomar decisões de projetos, de atividades, de custos, que demoram 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10 anos. Percebeu, então, Laís, a questão? Sim, na verdade, são mudanças que acabou acontecendo mesmo dentro da economia, né? Como você mesmo mencionou a respeito de como era antigamente a precificação e como é agora, mas infelizmente, né, não dá para prever. Pensei que fosse mais fácil prever aí o preço do petróleo, mas não é tão. Não, Que não decepção, é. meu professor, não dá para prever. Não dá, Laís, não dá para prever o futuro. Nesse sentido, não dá. Não dá, né? O modelo é gigante. Infelizmente, né, professor? E, na verdade, eu acho que o mais complicado é você parar para pensar que não realmente não saber o que vai acontecer, já que a gente não tem também nem como prever se essa guerra continuará, infelizmente, durante muito tempo, que nós torcemos para que isso cesse logo, e como que isso irá se resolver após, né, a guerra. Então, se o preço vai cair, e se a partir do momento que o preço do petróleo cair, será que isso vai impactar positivamente? Vai haver uma redução aqui do preço do petróleo? Enfim, são muitas observações. Professor, para finalizar, eu me lembrei agora aqui de uma pergunta. Opa! Foi muito noticiado, na verdade, na mídia. Por que o preço dos nossos combustíveis aqui no Brasil aumentou muito mais do que em outros países, em porcentagem? Olha só, existe o seguinte, existe o argumento associado ao fato da Petrobras falar que tinha 57 dias, ou 59, 57 dias que não havia repasse no preço, tá bom? Existe uma composição associada à tributação do petróleo, perfeito? E existe uma coisa que isso foi detectado lá no Plano Real, né, lá em 1994. Muita gente que está nos assistindo aqui nem era nascida lá em 1994. Mas quem nasceu em 1994 lembra dos fatos históricos da época, né? Toy Story, Tamagotchi, TV Colosso, são, né, os fatos que você lembra quando criança dessa época, e brincando um pouquinho com vocês. Mas nesse processo todo que eu estou colocando para vocês, foi detectado na elaboração do Plano Real, lá pelo Pércio Arida e pela equipe dele, a cultura inflacionária. O brasileiro tem uma cultura inflacionária. Veja só, quando foi anunciado pela Petrobras que o preço do petróleo iria aumentar na próxima remessa. Entende? O estoque que você tem, ele está ali, ele já foi pago, já foi emitida a fatura, e mesmo que você vá pagar no futuro, o preço já está prefixo, já está fixo. O que você observou? Você observou que a rede de varejo de combustível, os postos de gasolina, já aumentaram o preço. Então perceba, assim, a gente não consegue ter controle desse tipo de situação. Você não consegue tabelar o preço do combustível na ponta, no posto de gasolina, por exemplo. Você consegue estabelecer uma regra de concorrência, você consegue ter a ANP fiscalizando esses postos de gasolina, mas eu não consigo simplesmente porque baixou o preço repassar, eles receberem esse preço menor e repassarem para a gente na ponta. Então eu associo muito isso, Laís, a esse fatorzinho que não é pequeno, na verdade, né? Não é um fatorzinho, é um fatorzão, que é a cultura da inflação. E mais, né, assim, você é professor, eu sou professor, e a gente comenta nessa, com certeza, todos nós comentamos isso nas disciplinas de negócio. Veja só, gente, o diesel aumentou 25%, um exemplo. Mas não é por isso que eu vou precificar o meu produto em mais 25%. Eu tenho que saber o peso do combustível na minha planilha de custo e aplicar dentro daquele percentual. Então, vou criar uma hipótese aqui para vocês. Vocês estão vendendo um produto de R$ 100 e na composição de custo, aquele produto de R$ 100, R$ 5,38 é de diesel. Então, o que eu vou fazer? Dentro daqueles R$ 5,38 é o que eu vou colocar os 20, 25% de aumento de diesel. Mas não, o que se faz? Pega os R$ 100 e aplica em cima de 100, e não em cima de 5,38.
Então, o que significa dizer? Você acaba tendo esse repasse mais significativo, como você deu como exemplo nessa questão que você trouxe. Então, as pessoas têm que aprender que composição de custo, percentuais de participação são extremamente importantes para que eu possa fazer o repasse correto. Então, na verdade, eu não tenho que repassar os 25%, como eu já falei aqui 2, 3 vezes. Eu vou repassar em cima do peso daquele componente que eu tive. No caso, hoje está sendo combustível, podia ser energia elétrica, podia ser pedágio, poderia ser acesso à matéria-prima em si, sei lá, eu estou comprando plástico, eu estou comprando madeira, eu estou comprando aço, e aí eu vou fazer a partir daquele componente isso. Ah, eu tive um aquecimento no mercado de trabalho daquele setor que eu atuo, então eu vou aplicar em cima de mão de obra, por exemplo, sabe? Mas eu não posso simplesmente pegar o bolo e dizer, não, é 100 por 100 reais, então eu vou aplicar 25% a partir dos 100 reais. Consegui responder, Laís? Conseguiu, com certeza, professor. Bom, professor, agradeço pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Café com Economia a respeito desse assunto que tem deixado a gente de cabelo em pé, né? Já pensando, eu acho que eu vou ter que comprar um cavalo, uma bicicleta elétrica, mas aí a energia elétrica também está aumentando, então né, vamos trocar 6 por meia dúzia, acho que vai ter que arrumar outra alternativa ainda. É verdade, é verdade. Então, agradeço, professor, pela sua participação, por ter respondido brilhantemente todas essas dúvidas. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Quem nos assistiu até o final do vídeo, parabéns por estar aqui conosco, né? Antes um pouquinho a gente estava conversando sobre isso, né, sobre a retenção das pessoas ao longo do vídeo. Espero ter sido útil com vocês que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui sempre multiplicando e compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo do canal Café com Economia. Até mais!